pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabou de começar mais um Nutrition Cast. O meu, o seu, o nosso podcast. Gente, o tema de hoje é muito legal e eu tenho certeza que se você é nutricionista, você trabalha com isso, que é emagrecimento. Emagrecimento. E o tema é polêmico, né, Dandara? Polêmico, um pouco polêmico. Você não precisa fazer dieta. Será que você é obrigada a fazer dieta para emagrecer? E aí, Nutri, você que é Nutri, que tá assistindo, os seus pacientes, eles precisam fazer dieta para emagrecer? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Vini? Ponto principal, acho que pra gente começar, né, Dandara? Acho que as pessoas chegam no consultório já com a intenção de ser 880, né? Ou eu faço 100% da dieta, ou eu não faço nada. Qual o seu ponto de vista sobre isso? É exatamente isso. Quando os pacientes chegam, muitas vezes eu vejo que quando eles tomaram a atitude de vir, eles falaram, pronto, agora vou mudar de vida. Agora eu vou fazer dieta. E eles já chegam, muitas vezes, pronto para aquilo. Às vezes para seguir na balança, às vezes para fazer tudo que a Nutri mandou, às vezes para tirar o arroz, às vezes para tirar o macarrão. E a gente sabe que não precisa ser assim. Até uma frase, antes de te responder, Vini, que eu escutei de nutricionista aqui nessa sala, que me fez refletir muito. Você consegue fazer? Você faz? Porque muitas vezes a gente, né, não consegue fazer algo tão regrado assim. E pensando que a gente vai passar para o paciente, então o meu ponto de vista é que, e como eu trabalho no consultório, é que a gente coloca o paciente ali no chão, sabe? E explica, na verdade, que não é sobre você seguir algo extremamente restritivo ou algo totalmente aleatório, mas sobre o que a gente vai falar muito hoje, né, que é mudança de hábitos. E a frase que mais combina com isso, na verdade, a palavra é consciência nutricional. Justamente, bem colocado. Consciência nutricional. E é interessante você demonstrar para o seu paciente que você é um ser humano também. Eu deixo ciente para meus pacientes, olha, vou mandar um plano alimentar para você aqui, mas pode ter certeza absoluta que você não vai conseguir fazer 100%. Aí ele me olha assim, aí eu falo, calma, eu confio em você, mas eu também não consigo fazer 100%. Vai ter momentos que a gente vai ter que fazer adaptações. E é por isso que serve a consulta nutricional, o acompanhamento nutricional. Não é só aquele momento ali que você vai entregar a dieta para o seu paciente e tchau. Não, você precisa orientar ele. Eu falo o seguinte, meu objetivo é te transformar num mini nutricionista para você conseguir fazer escolhas saudáveis. Isso mesmo, exatamente. E por que isso é tão legal da gente... Porque assim, vamos lá, a gente até tava num... É tipo um congresso que a gente tava esses dias, né? E tava falando sobre emagrecimento. E o que a gente vê muito é que, de fato, qualquer dietinha de boteco consegue emagrecer uma pessoa. A gente sabe, se uma pessoa chegar... Teve um cara lá que falou, eu emagreci no congresso, eu acho que ele era nutricionista. Eu emagreci fazendo jejum de 5 dias. Aí os professores... o seu caso é particular. Então a gente sabe que se eu chegar e dar uma dieta ali de 1.200 calorias, de 1.000 calorias, a pessoa vai tanto emagrecer quanto perder peso, né? Que a gente sabe que tem essa diferença. Mas ela consegue. O problema do emagrecimento, a grande questão é, a pessoa vai sustentar? E por que é tão importante falar sobre isso? Porque a gente vê isso acontecendo no consultório. Então, primeira vez, a pessoa chega ali animada, né, Vini? Uou, vou emagrecer. E aí você passa uma dieta ali no basal. Vamos falar ali no que a pessoa gasta no dia. E ela consegue emagrecer. Depois de um mês e meio. E aí depois, as próximas consultas, que ela não consegue ser tão restritiva assim. Então, é tão importante a gente trazer essa consciência na primeira consulta, a gente trazer essa consciência para a pessoa e trazer novos hábitos, mudar todo o contexto dela, porque pensando no seu trabalho, você vai ficar mais tempo com ela e pensando nela, ela com certeza vai ter um resultado duradouro. Isso, e tanto para tirar o peso das costas por exemplo, ela voltar no acompanhamento. Paciente normalmente só quer voltar no acompanhamento se eu não vou ter resultado positivo, então não vou voltar. Ele acha que o nutricionista é só para fazer avaliação física. Não é, galera. Teve até a Dandara, que você viu o Bruno César falando, né, Dandara? Que falou bem assim,
O paciente que não conseguiu fazer o plano alimentar, que não conseguiu seguir da forma correta, é o paciente que eu mais posso ajudar. O paciente que fez tudo certinho ali, 80%, vamos colocar aqui, a gente vai ajustar alguns pontos, fazer a avaliação física e seguir. Mas o paciente que mais teve dificuldade deve voltar ao acompanhamento para a gente ajustar. E a gente tem que tirar esse peso das costas do paciente. Porque se você, por exemplo, às vezes você só posta resultado positivo, vai falar, tal paciente perdeu 10 quilos, perdeu 6 quilos na balança. O seu paciente que tá vendo e não tá conseguindo fazer a dieta, ele já vai com o pensamento, poxa, se eu voltar lá, eu vou decepcionar meu nutricionista. Eu não tive resultado positivo, não. Então, não tem nada contra você postar esses resultados positivos, mas de vez em quando você falar que errar faz parte do processo, que tudo bem se errar, volta pra gente ajustar e ver como é que a gente pode fazer pra melhorar a sua adesão ao plano alimentar. Então é interessante você tirar esse peso das costas do seu paciente pra ele não sempre ir com essa expectativa de ter, eu tenho que perder 10 quilos, eu tenho que perder 8 quilos, pra ele voltar no acompanhamento, que é o objetivo principal, né? É isso mesmo. Uma analogia muito legal, que eu até fiz um rios hoje pra postar no meu Instagram, é que as pessoas querem muito que tudo seja perfeito na primeira tentativa. Então, Vini, vamos supor, e pessoal aí de casa também, que você projeta carros. Vamos supor que você projeta carros. E aí você fez seu projeto e aí a empresa lá construiu o carro, fez o carro que você projetou. Qual a lógica? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Vender o carro? Não. Você vai testar. E sempre que a gente testa alguma coisa, a gente encontra erros, a gente encontra algo que não deu certo. Pensando isso no emagrecimento e no acompanhamento, é a mesma coisa. A pessoa veio pela primeira vez, vão ter coisas que não vai dar certo. A dieta não vai ser 100% perfeita. E o nutricionista tá ali para ir adequando isso ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente tem que falar é: emagrecimento leva tempo. É algo que demora. Tem como a gente minimizar isso? Tem, mas é algo que leva tempo e precisa muito ser acompanhado. E até um dos tópicos que a gente vai entrar, que é difícil emagrecer, Vini? Depende. Depende. Mas, assim, do geral mesmo, é fácil. Se você pega o geral, assim, é fácil. É o básico. O problema... Por que as pessoas, então, não tão magras, né? Pensando que a maioria das pessoas hoje tem sobrepeso ou obesidade. Por quê? Por isso que depende, porque a galera complica. Complica o que pode ser fácil. Exemplo, antes a gente estava falando dessa questão de ser muito radical, né? Que você me falou aí. Um jejum de 5 dias. Isso é difícil. Muito. Isso é algo radical. Muito. Eu particularmente não consigo, né? Low carb é uma estratégia válida. Não tô aqui criticando a low carb, fique bem claro. Mas eu acho difícil. Eu, particularmente, não consigo fazer um plano alimentar low carb. E cetogênica? Piorou. Então, mas tem paciente que você olha e ele gosta de fazer a low carb, gosta de fazer o jejum intermitente. Então, sim, a gente pode fornecer isso pra ele. Tem paciente que olha no Reels, Instagram, né? Sempre. Vinícius, eu quero tentar o jejum intermitente, que não sei o que. Aí eu vou ali no Web Diet, eu já duplico a dieta, só que eu deixo a outra desabilitada, faço uma estratégia de jejum. Na outra semana, eu sei que ela vai voltar. Vinícius, eu não quero fazer o jejum porque eu não dei conta. Só desabilita a dieta antiga, ele volta pra normal, faz a nova. Entendeu? Entre aspas, assim. Mas a galera complica. Porque é fácil, né, Dandara? Emagrecimento é fácil. Eu pergunto pros meus pacientes, você acha que... Até ontem eu falei isso na consulta. Você acha que engordar é fácil? Aí a galera fala, é fácil. Aí ela deu um exemplo. Tem 2 anos que eu tô trabalhando no hospital e eu ganhei 5 quilos. E ela falou que come açaí cheio de complemento todos os dias. Tapioca? Não, tapioca não. Tapioca é bom, gente. E cheio de M&M, paçoca em si, leite condensado, bem calórico, vamos dizer assim. Durante 5 anos. 5 anos ela engordou, ela ganhou 5 quilos. Então, foi 1 quilo por ano. Então, não é fácil, é cômodo, né? Não é fácil, é cômodo. O que você tem que fazer para você ganhar peso? Ficar sentado e comer. O que você tem que fazer para perder peso? Controlar a alimentação e fazer atividade física, queira ou não. Isso vai exigir mais tempo de você e mais dedicação nesse sentido, mudança né? De hábitos, né? Vai nessa mudança de hábitos. Mas o grande ponto é que emagrecer em si não é tão difícil. O problema é manter esse peso. Justamente. E esse é o maior ponto que as pessoas têm dificuldade. Quantas vezes, e aí a gente já tem até um podcast, gente, sobre medicamentos para obesidade. Pessoas que usam isso e que não têm obesidade, que emagrecem assim, mas depois reganham tudo. E qual é o ponto sobre isso? Que acho que a gente pode até entrar agora. Mudança de hábito. Então, vamos dar um exemplo aqui. O Vini é uma pessoa que não come frutas, não come vegetais,
só come açaí com tapioca e M&M. Tô sendo julgado aqui ao vivo, galera. Não dorme bem, toma café até 8 horas da tarde, 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, obrigado, foi ótimo. Vive no fast food, e aí ele vai tomar um medicamento desse, ou então ele entra numa dieta bem restritiva, de ficar de um jejum intermitente, de comer só por 6 horas durante o dia. Beleza, Vini, você conseguiu emagrecer. Vamos falar só de balança? Você conseguiu perder ali 10 quilos em 2 meses. E depois? O que vai acontecer? Será que você vai, quando você começar a voltar, porque você não vai sustentar essa dieta por muito tempo, certo? Quando você começar a voltar, você vai voltar com hábitos que mantêm esse peso, ou você vai voltar com aquilo que você fez a sua vida toda, que é não dormir, que é só comer fast food, que é só comer açaí. Vamos dizer que você passou uma maquiagem, né? Exatamente. Então, por isso que as pessoas reganham. E o problema disso é que sempre que há reganhos, geralmente a pessoa volta pior. Justo. Porque pode perder massa muscular, o metabolismo bagunça todo. Nossa taxa metabólica basal diminui nos momentos de restrição. E aí o que acontece? A fome aumenta. E a pessoa vai vir, é aquela pessoa que vai comer até o pé da cadeira se deixar, né? E eu tento deixar isso claro quando pego algum paciente fazendo uso de medicamento, que eu falo o seguinte, não é o medicamento que tá fazendo você emagrecer. É você, é o seu esforço, é você seguindo o plano alimentar, justamente para ele desvinculando que é o medicamento. Por quê? Por mais que a pessoa faça atividade física, coma bem, mas tá tomando o medicamento, ela fala, não, o que fez eu perder peso foi o medicamento, não foi o meu esforço. Então, tento tirar esse vínculo que as pessoas criam de forma automática, para saber que é ela. O medicamento é apenas a cereja do bolo. Eu acho que outro critério que deveria ser exigência para a pessoa fazer uso de medicamento, ela conseguir seguir um plano alimentar no mínimo, 40 dias. No mínimo. E os critérios que tem hoje são seguidos, né? Imagina justamente. Se acrescentar uma coisa nova. Mas pensando sobre isso e vendo numa estratégia ideal, porque ninguém quer emagrecer e ficar bem ali um mês e depois ganhar tudo de novo. Pensando numa estratégia ideal, que há até recomendações para uso de medicamentos, que são recomendações para cirurgia, é o quê? Trabalhar com esses hábitos desde o início. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, na verdade foi um post, aí eu fiz uma pergunta lá. O que é mais difícil? Excluir ou incluir? E quase todo mundo, principalmente os pacientes, disseram incluir. E quando a gente pensa em emagrecimento, as pessoas já pensam, tem que tirar o arroz, tem que tirar a janta, tem que tirar o macarrão, tem que tirar o chocolate. Só que, na verdade, o que a pessoa precisa, de fato, fazer é começar a mudar hábito e começar a incluir alimentos menos calóricos. Justo. Porque, naturalmente, ela vai comer mais. E se ela come mais, ela consegue sustentar aquela dieta por mais tempo. Ela come mais, ela não passa fome. Quando a pessoa passa fome, ela tem aquele ação inconsciente de chegar em casa e comer um monte de besteira. Então, não quebra a dieta. E começar a incluir isso e naturalmente a pessoa vai excluindo outras coisas. Um ponto, uma reflexão que eu acho bem interessante, eu levei no consultório, galera, isso aqui grava, viu? Anota. Porque tá gravado. Anota. Porque isso mudou a forma dos meus pacientes de enxergar o plano alimentar. Isso que é ouro, simples, mas é ouro. O paciente chega lá, Vinícius, período da tarde ali, todo mundo tá fazendo lanche no meu trabalho, compra pão de queijo, compra uma rosquinha, esse tipo de alimento específico. Aí eu falo o seguinte, você gosta, não gosta? Ah, gosto. Aí eu falo, esses alimentos não é para matar sua fome. De jeito nenhum é pra matar sua fome. Porque qual o pensamento? Tem um lanche da tarde que ela trouxe, mas tem um pão de queijo. Ela, eu não vou comer o lanche da tarde que tá no plano alimentar porque eu vou comer o pão de queijo. Isso é o maior erro que acontece. O que você tem que fazer? Você come o que tá prescrito no seu plano alimentar e eu falo o seguinte, depois que você matou sua fome, você vai matar a vontade comendo pão de queijo, comendo bolinho, alguma coisa específica. Porque como você já tá saciado, você vai comer 2 pão de queijos. É o famoso preload. Justamente, come o pão de queijo com fome, você vai comer 5, 6. Ixi. Eu dei um exemplo desse pra uma paciente minha, aí ela foi no outro dia, eu falei bem assim, você vai comer 2 pão de queijo. Ela, 2, eu sou uma piada pra você? Eu como 5, 6. Eu falei, quantos você quer comer? Ela falou, 6. Eu, beleza, eu vou dar 6 pra você, mas a regra é essa, você vai comer antes o que tá prescrito, depois você vai matar à vontade comendo o alimento específico ali. No outro dia ela mandou mensagem,
que milagre é esse que você fez? Eu não consigo comer mais que 2 pão de queijos. Aí ela reduziu. Ela mesmo teve a consciência de não exagerar. Porque é isso, galera. Hoje em dia, igual a Dandara falou, qualquer coisa que você entrega melhorando a alimentação da pessoa, ela vai ter resultado de estética. Simples, porque hoje a alimentação da dieta ocidental e da galera é comer uma coxinha com a Coca-Cola no café da manhã, almoço, batata frita, carne bem recheada e arroz em si, mas o excesso. No lanche da tarde é isso, é um bolo com pão de queijo e à noite pede um lanche. Então qualquer coisa que você fizer para melhorar a alimentação da pessoa, ela vai ter resultados estéticos, né? Exatamente. Então, assim, falando de você não precisa fazer dieta, a verdade é que a gente tem que mudar todo o estilo de vida da pessoa que não só relacionado à dieta. Porque, sabe, gente, querendo ou não, tem tantos fatores que interferem nessa questão de emagrecer, engordar, que passa despercebido. Por exemplo, vou dar restrição de sono. E é uma coisa que tem muito. Tem estudo que mostra que restrição de sono de 4, 6 horas da pessoa já aumenta o consumo energético no outro dia de 300, 400 calorias. Que ela começa a agir de forma irracional. Ela não pensa, o sistema de recompensa aumenta. Ah, eu mereço comer isso, eu vou comer isso, entendeu? Então, durma, galera. Resolva seus problemas dormindo. É só a gente olhar trabalhadores noturnos, né? O impacto que eles têm com a saúde. Eles acabam comendo mais snacks. Tudo isso para restringir o sono. Tirando o outro lado de que o sono ele vai ajudar todo nesse processo de emagrecimento. Cronobiologia também tá extremamente relacionado com isso. O maior consumo de café que vai atrapalhar a qualidade do sono. Justo. Lembrando que sono não é só o tempo. É também qualidade. Próximo podcast sobre sono, galera. Não vamos falar muito sobre sono não, que o próximo podcast vai ser isso. Outro ponto, Dandara, que a gente tava falando no começo de não precisar fazer dieta, essa questão da galera ser 880, isso. Né? Ou eu faço a dieta 100% ou eu não faço nada. Então, essa questão de quem nunca... o erro é uma tentativa de acerto, né? Sim. Então, é essa questão de você colocar na cabeça do seu paciente que é os hábitos, o processo. Eu posto muito no Instagram essa questão de tempo. Eu não posto aquele paciente que teve um resultado de 30 dias exorbitante, não porque ele é fora da curva. E vai gerar essa comparação e você vai acabar vendendo algo que você às vezes não pode fornecer. Mas o tempo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, foca nisso, mostra pro seu paciente, porque quer ou não, quando ele for te procurar, ele já sabe que é aquele tempo ali em média que ele vai precisar ficar com você. Não vai ser aquele milagre ali de 40, 50 dias que normalmente é vendido por aí, né? Exatamente. Então, colocar os pés no chão e pensando na estratégia, como a gente falou, é fácil, assim, emagrecer em 1 mês, 2 meses, e depois é o famoso platô, né? Chega muito, eu já tô há muito tempo com aquele nutricionista e parece que a dieta nunca muda e eu tô no platô. E uma coisa interessante é que o platô, fisiologicamente, pra acontecer, ele demora muito tempo. Não demora 1 mês, 2 meses. O que acontece é que quando há um emagrecimento, fisiologicamente a pessoa começa a sentir mais fome. E sem ela perceber, tudo que acontece aos poucos, gente, as pessoas acabam não percebendo. Então, eu já vi uma pessoa que falou assim, Dandara, eu só comecei a perceber que eu engordei tanto depois que eu coloquei uma calça jeans, porque eu só usava leg e eu não percebia. Porque ela tava engordando aos poucos e não percebia. E acaba que, como a nossa fome aumenta depois do emagrecimento, essas pessoas acabam fugindo um pouco mais, comendo um pouco mais. E se você pergunta, ela nem vai relatar isso, porque passa despercebido. E aí vem o platô. E aí a nossa estratégia real é ajudar essa pessoa a manter isso. Então, Vini, desde o início, ensinar a mastigar. Não tem dieta que se sustenta. Mastigar emagrece. Mastigar emagrece, olha o corte. Não tem dieta que se sustente se a pessoa não mastiga. Outra coisa, distração. A gente sabe, eu falo para quase todos os pacientes, tem estudo, vai comparar eu e você. Eu tô comendo a mesma coisa, só que eu estou numa tela, eu estou assistindo televisão ou mexendo no celular, e você tá aí prestando atenção na comida. Na próxima refeição, eu que não prestei atenção, eu vou tender a sentir fome mais cedo e eu vou comer mais. Por quê? A nossa saciedade, vários fatores controlam a saciedade, mas um dos pontos de controle da saciedade é a memória que você tem da alimentação anterior. E a nossa memória é formada de acordo com a atenção que você tem.
Eu tava até conversando com uma neurocientista, que ela falou assim, Dandara, isso é tão legal que você fala, porque se você olhar um livro, vamos supor, vocês que leem muito, você pegar um livro, não acontece de você tá tendo outros pensamentos e você lê, mas você não lembra, você tem que reler? A comida é parecido. Então, você tá comendo, você não tá prestando atenção, a sua memória vai estar mais deficiente daquela alimentação na próxima refeição. Então, seu corpo não grava isso se você tivesse prestado. Então, na próxima refeição, você vai tender a comer mais. Então, são pequenas coisinhas, Vini. Comer salada. Emagrecimento, gente, não existe. Não come fruta, não come vegetais, não vai sustentar. Não vai sustentar, não tem como. Porque não tem a saciedade. Não tem ali proteína, não mastiga direito a proteína. Não vai sustentar. Então, a gente tem que lutar muito mais nesses hábitos do que fazer necessariamente o déficit calórico ou a dieta. Às vezes a pessoa nem tá seguindo, mas ela tá incluindo frutas, ela tá incluindo vegetais. A gente vê que aquilo consegue sustentar por um tempo maior, né, Vini? Justamente. E falando sobre hábitos, ontem eu vi um estudo bem interessante sobre quanto tempo é necessário para aquilo virar hábito, né? Isso é legal. E é bem relativo. É bem relativo. Existem pessoas que conseguem formar o hábito com 18 dias. E existem pessoas que conseguem formar um hábito com 256 dias. Que isso? Justo. Mas quais são os fatores que interferem nisso? Nessa questão da média padrão. A média é 66 dias. Não tem uma justificativa específica. Varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Se a pessoa já tem hábitos saudáveis, se ela já, por exemplo, ela acorda pela manhã, já tem uma rotina matinal, vai praticar atividade física, ela quer incluir mais um hábito saudável, parece que leva menos tempo. E quando a pessoa não tem nenhum tipo de hábito saudável, muito desregulada, que entra na restrição de sono, tabagismo, o famoso vapor, né, que a galera fala, o pod aí, o pendrive. Tem tudo aí, né? O pendrive. Porque o pendrive chama de pendrive também. Pendrive. Que isso, gente. Pendrive. A gente usou, Matheus? Não, zoa. Ah, tá. Tem o pendrive aí. Quando essa galera vai querer mudar de hábito, leva mais tempo. Por quê? Porque ela tá acostumada com a sensação de recompensa imediata, que a atividade física, a alimentação saudável, não vai fornecer de forma imediata pra ela. Hoje a galera tá estressada, putz, tô aqui estressado, tô estudando, puf, dá uma chupada no negócio lá, solta um vapor, e ai, tô tranquilo. Isso é uma sensação de prazer imediato, né? Tem uma frase que diz o seguinte: a busca incessante pelo prazer acaba que está tornando as pessoas mais infelizes, né? Ela busca tanto prazer que acaba ficando infeliz. Por quê? Ela não consegue sentir prazer, por exemplo, que a gente estava até conversando sobre isso, em acordar cedo, fazer uma atividade física, se alimentar bem, tá aqui conversando sobre nutrição com você, a gente sente prazer nisso. Então a gente virou essa chave na nossa mente. Mas isso leva tempo e varia de pessoa para pessoa. Quer mudar esse hábito? Insista, persista e não desista. E outro ponto interessante é que o hábito e o vício ocupam a mesma região do cérebro. Olha que interessante. E aí eu vi um exemplo que fala que atendeu um paciente que ele era tabagista e ele queria parar de fumar. Aí ele incentivou o paciente dele a começar a correr, que é um hábito saudável, e o cigarro em si era um vício. E aí ele começou a gostar de correr. E ele viu que para performar mais na corrida, ele precisava parar de fumar. Então, esse hábito prevaleceu e o vício do cigarro foi saindo, porque ele queria performar mais na corrida. Então, essa questão de apagar um vício pode ser interessante a gente começar a incluir coisas, hábitos saudáveis que ele vai gostar de fazer e que ele vai abandonando o vício de forma gradativa. É a questão da inclusão, né? A inclusão. E é muito... Eu, pelo menos, considero muito mais fácil você incluir do que você tirar uma coisa assim. É justamente isso. Vini, já indo pro final e até fazendo um resumo, você quer emagrecer? Raça pra cima! E você tem muita dificuldade de fazer dieta, que é o que acontece mesmo. Comece construindo hábitos, comece incluindo frutas, comece forçando na mastigação, porque às vezes isso vai ser mais fácil pra você do que tirar outra coisa. Começa, gente, higiene do sono é uma das melhores coisas. Eu e o Vinícius estamos com o nosso chazinho. Se fosse em outro momento, seria cafezinho. Café. Então,
São coisas que a gente, às vezes, coloca tão pouco peso, mas tem um peso muito grande. Então, resumindo, coma frutas e vegetais. Ah, não gosto. Vai ter alguma fruta que você gosta. Comece por ela. Justo. Né? Higiene do sono. Comece a mastigar mais. Até uma coisa que a gente já falou. Vai comer um alimento que você gosta. Saboreia. Sinta o prazer daquilo. E uma última dica, finalizando, até o Felipe estava falando. Gente, os stories de vocês parece que vocês fazem todo dia a mesma coisa. Amei, é isso mesmo. Rotina, gente, rotina ajuda muito. Rotina ajuda a criar hábito. Então, esse é o segredo. Ir direto para uma dieta sem ter essa base construída realmente é difícil. Você tem algo a acrescentar nesse nosso resuminho, Vini? Só para finalizar sobre hábitos e sobre essa questão de Instagram também, cuidado com o ambiente que você está inserido. O ambiente modula muito o seu comportamento. Exemplo, eu era uma pessoa que não gostava de estudar tanto. Depois que eu entrei pro Consciência, eu sinto prazer em estudar. Eu sinto prazer em estudar. E outro ponto é seguir pessoas tanto no Instagram que te agregam. Pô, hoje meu Reels é só voltado ali pra corrida, que eu comecei a correr. Às vezes eu tô desanimado e tudo, eu começo a ver o Reels ali, eu vou correr, eu empolgo. Ou vejo o history de alguém que tá praticando atividade física, eu me inspiro nisso. Agora, se você começa a seguir pessoas que, por exemplo, restaurante, que vai postar toda hora ali uma foto de um hambúrguer bem bonito, ou pessoas que não têm nenhum tipo de hábito saudável, cara, vai ser muito difícil você mudar os seus hábitos. Então, cuidado com o ambiente que você está inserido, que isso modula muito o seu comportamento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente terminou mais um Nutrition Cast. E entre aqui no nosso canal e tem vários podcasts e não só isso. Você é nutricionista, você é estudante, aqui nós temos aulas de fisiologia. A gente tem muito conteúdo direcionado também para vocês. Temos vários cursos. Siga a gente na rede social. Siga o Consciência e até o próximo Nutrition Cast. O meu... O seu, o nosso podcast.